Irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Espero que você tenha tido uma boa noite de descanso. E agora, na presença do Senhor, vamos buscar as condições necessárias para que, além da boa noite, nós tenhamos um bom dia. Para se viver um bom dia, nós precisamos, sobretudo, viver esse dia na presença de Deus, em comunhão com Ele, em perfeita comunhão com Ele. Fica muito mais fácil a nossa comunhão com a nossa consciência, com o nosso coração, com os nossos sentimentos e também a nossa comunhão com as outras pessoas com as quais nós vamos nos encontrar nesse dia. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para que esse dia seja abençoado no sentido de que nós possamos ser usados por Ele, Deus, para abençoar outras pessoas. É possível. Eu quero trazer para vocês hoje o argumento de Jó, quando ele estava em grande sofrimento, assim como talvez você esteja se sentindo pressionado, sem saber o que fazer, sem resposta, o medo, a ansiedade. E é num momento como este que nós precisamos recorrer à nossa fé em Deus e nessa fé em Deus buscar consolo, conforto, forças para vencermos as dificuldades quando nós nos sentimos entrincheirados, e nos preparando para uma grande batalha. Muito bem, naquele momento em que Jó é confrontado em relação à sua fé e à sua fidelidade a Deus, então ele chega e diz, porque eu sei, é Jó 19, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó ainda não conhecia, ainda não sabia nada sobre a questão da ressurreição dos mortos, a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o pessoal daquela época era uma mensagem, era uma profecia, e eles que confiavam em Deus, por certo, receberam de Deus revelações especiais a esse sentido, e por isso eles tinham convicções de que estavam diante de um Deus eterno e que não permitiria que eles morressem, definitivamente, porque havia a promessa de Deus de dar vida e vida abundante. Então ele não tinha, por exemplo, a Bíblia que nós temos hoje, o Novo Testamento, os Evangelhos, a história da crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus. Para eles era algo lá para o futuro, muito futuro. Mas mesmo assim, Jó nutria a convicção de que Deus não permitiria que ele morresse definitivamente. Então porque eu sei que o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aqui eu quero crer que ele está falando sobre o Messias que viria ao mundo. Ele vive, ele está no céu, mas no momento ele estará sobre a terra, ele virá sobre a terra. É claro que do modo como ele fala, soa até como uma profecia, para a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mas tudo bem, o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: eu posso, você pode, nós podemos perder tudo nessa vida, só não podemos perder a nossa fé em Deus. Esta fé que Jó está declarando ter em Deus, esta fé nós não podemos perder. Sabe por quê? É esta fé que nos mantém em comunhão com Deus. É esta fé que vai nos dar forças para vencermos as tribulações. É esta fé, essa convicção que vai nos dar discernimento espiritual para tratar de temas profundos e complicados como este tema que Jó está tratando. Mas
por crermos em Deus, por sabermos que nós estamos na mão de um Deus eterno e que nos ama tremendamente e que tem planos eternos para nós, por termos esta convicção, então nós podemos ter segurança nesta vida, né? É esta fé que vai nos valer nos problemas de hoje e depois na eternidade, né? Eu gosto dessa expressão, e por fim, né? Então, por enquanto, nós estamos aqui. Por enquanto, nós estamos sofrendo. Por enquanto, nós estamos sendo perseguidos. Por enquanto, o medo bate à nossa porta. Mas, por fim, haverá um momento em que Deus vai colocar um ponto final nesse meu sofrimento, nessa nossa história, né? Por quê? Porque Ele é o nosso Redentor. E Ele é vivo e Ele está atento, tá? Quanto a nós, que já sabemos, cremos que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, se levantou sobre a terra de novo, né? Ressuscitou dentre os mortos, Ele é que nos garante a nossa segurança nesta vida. É a nossa fé nesse Cristo ressurreto, vivo, que se levantou sobre a terra, que ressuscitou dentre os mortos, é a nossa fé nele que vai nos garantir hoje e na eternidade. Então, eu e você, nós temos o que Jó não tinha. Nós temos a palavra revelada, nós temos os fatos consumados. Por isso, nós podemos confiar totalmente nesse Deus, que promete e cumpre. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele está comigo, Ele está com você. E por fim, né? Então, lá na frente, mas enquanto não chega lá na frente, nós precisamos viver hoje. E hoje vamos continuar vivendo na dependência do Senhor. Não há o que temer, mesmo aqui nesse sofrimento. Não há o que temer. É só confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Querido Pai, muito obrigado porque podemos confiar no Senhor, assim como Jó confiou no passado. E ele viu a tua redenção. Ele foi sustentado pelo Senhor. Muito obrigado. Nós também estamos sendo sustentados pelo Senhor. Fica conosco, ajuda-nos, aumenta a nossa fé em Ti. Abençoa, Senhor, os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.